Saudações gasparenses, sejam bem-vindos a mais um GasparCast. Hoje um GasparCast diferenciado, um GasparCast voltado à saúde, um GasparCast voltado a você, meu amigo, que quer cuidar da sua saúde bucal e também do seu coraçãozinho. Mas eu não falo com você apaixonado, não. Pode ser também, porque às vezes dá umas alterações, mas eu vou ficar quieto, vou deixar quem entende do assunto para falar com a gente. Quero agradecer o Dr. Silvio, doutora Daniela, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente no GasparCast. Primeiramente, Dr. Silvio, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade de podermos estar apresentando o nosso lugarzinho ali, aqui junto com vocês. Doutora Daniela, obrigado também por ter aceito o convite. Também quero agradecer, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho a respeito da saúde e a oportunidade. E bom, vocês dois atuam diariamente na clínica Intercor Gaspar, localizada bem no centro da cidade. Doutor Silvio, quais são os exames cardiológicos disponíveis na clínica? Ali nós temos, eu sempre converso com meus pacientes que ali nós temos tudo que um consultório fora de um hospital tem para poder fazer diagnóstico cardiológico. Então nós temos eletrocardiograma, temos ecocardiograma transtorácico, Doppler de carótidas, tireoide. Recentemente estaremos inaugurando também a parte de ultrassom geral, que é um pouco fora da área cardiológica, mas temos também teste ergométrico, Holter e mapa, que são os exames específicos aí da parte do coração. Mas o importante também é a prevenção das doenças cardíacas, não é mesmo, doutor? Com certeza, né? Mais uma vez eu volto a citar os pacientes. A maioria dos pacientes que chegam no consultório, eu pergunto se está tudo bem. Não, como é que pode estar tudo bem? Eu falei, é porque nunca foi ao consultório. Na realidade, tem que ir ao consultório quando está bem, que é justamente para não ter nenhum tipo de complicação ou algum susto futuro. Doutora Daniela, você presente na clínica, formada em odontologia, correto? Qual que é a sua especialidade? Então, eu fiz algumas especializações, né? A primeira foi em dentística restauradora, que ela engloba assim, a parte de estética bucal, tanto a parte de clareamento, facetas, coroas, reabilitações. Ela envolve todo o estudo, por exemplo, qual a melhor resina para colocar num dente, uma cavidade muito grande, uma cavidade muito pequena, qual a indicação, do clareamento, quais os melhores produtos. Então, ela estuda desde a parte de materiais, indicações, e desde os preparos e finalizações. A gente nota hoje, não digo está na moda, mas é algo muito presente, os implantes, né, doutora? A clínica também oferece? Também oferece. A gente conta com outros profissionais parceiros da clínica, que prestam um serviço, trabalham conjuntamente para poder dar o melhor atendimento e dar o atendimento ali na clínica. E qual o horário de atendimento da clínica, doutora? Nós trabalhamos das 8 da manhã até as 18 horas. Em caso de emergência, como é que funciona a clínica? O paciente ligou, precisou de uma emergência, final de semana, é de noite? Então, na realidade, a gente tenta adequar o nosso meio de trabalho para poder dar uma melhor assistência ao paciente. Então, geralmente eles ligam, e a gente tendo disponibilidade, às vezes a gente até consegue trocar um outro paciente e colocar esse paciente para ser atendido, dependendo do dia, dá tudo certo, A menos que tenha mais do que uma emergência no dia, que aí complica um pouquinho mais, mas a gente sempre tenta prestar assistência a esse paciente, a essa pessoa. E doutor Silvio, como é que faz para marcar uma consulta? Existe uma fila de espera? Na realidade, todos que ligarem para a clínica ou entrarem em contato através do nosso WhatsApp, ele vai entrar em contato com a nossa secretária e ela vai ter, obviamente, uma relação, um cronograma dos pacientes já agendados e, obviamente, vai oferecer os horários vagos para esses pacientes, Em geral, o paciente ligando para a gente em torno de uma semana, com certeza a gente deve ter alguma disponibilidade para estar atendendo o paciente. E quais que são os principais desafios, doutor, enfrentados aí por um cardiologista numa clínica? Olha, são inúmeros desafios. Primeiro é a informação. Na realidade, os pacientes que não têm as informações adequadas, eles são aqueles que mais nos procuram e, infelizmente, nos procuram já nos piores momentos, Então, a informação eu acho que é fundamental. A clínica também trabalha nesse sentido, inclusive, em nosso site disponibilizamos algumas informações, E a gente dentro da clínica, contamos com todos os amparatos possíveis para que a gente possa estar fazendo não só esse processo preventivo, diagnóstico e também de tratamento de nossos pacientes. E doutora Daniela, e a dentista, como é que fica? Quais os principais desafios dentro de uma clínica?
Na realidade, assim, a gente tem vários desafios, né? Porque a gente atende pacientes, inclusive, com comorbidades. Atende os pacientes que têm problema cardiovascular, são pacientes do doutor, inclusive. Então, a gente presta um atendimento duplo a esse paciente, tendo mais atenção, porque sabe o risco que esse paciente pode vir a ter. Então, é muito bacana ter um médico para te auxiliar e trabalhar junto contigo no mesmo espaço. Hoje a Clínica Intercor, ela oferece o serviço de cardiologia, de odontologia e mais algum outro serviço? Temos a parte de otorrino lá na clínica e essa parte de implantodontia, né? Uhum. E no momento a gente está agora sem harmonização orofacial, né? Que no início nós tivemos, né? Mas a longo prazo ou a curto prazo a gente pretende colocar novamente. E há alguma ligação entre o dentista e o cardiologista, não só como um casal vocês dois, mas na questão da higiene bucal, na prevenção de doenças cardiovasculares? Com certeza, inclusive quando nós vamos para São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Norte, que são os lugares onde a gente vai para os nossos congressos de cardiologia, eu sempre levo a Daniela junto, que sempre tem alguma aula específica dentro da odontologia em relação à prevenção bucal, prevenindo algumas doenças cardíacas, né? A principal doença cardíaca que pode ser preventiva é a endocardite, que é uma infecção principalmente das válvulas cardíacas, mas também do músculo cardíaco, que podem se iniciar ali dentro da boca, né? Então, se você tem a prevenção bucal, muitas vezes você, mesmo tendo já uma tendência a ter esse problema por conta do problema cardíaco, tu pode evitar isso fazendo a prevenção bucal. Quais são as recomendações para ter um coração saudável, doutor? Olha, algumas vezes estive aqui com vocês, né? E sempre deixei muito claro isso, né? Primeiro, estilo de vida, né? O estilo de vida tem que ser um estilo de vida onde a pessoa não tenha grandes estresses, atribuições, tem que ter diariamente seu períodozinho ali de no mínimo 30 minutos de exercício físico moderado a intenso, tem que existir uma dieta extremamente equilibrada, adequada a cada situação, seja ao colesterol, ao diabetes ou também a outras patologias que possam eventualmente fazer parte da vida de cada um. Mas nós estamos ali para tentar orientar cada vez mais nesse sentido e fazer com que esses pacientes tenham não só essas informações, mas também a devida atenção da clínica em todos os aspectos. E quais são as principais dúvidas que os pacientes têm quando chegam lá com o senhor? Olha, as dúvidas são inúmeras, né? Inúmeras, né? Mas as principais dúvidas são relacionadas a infarto e dor torácica, hipertensão arterial, sem dúvida alguma, é a principal queixa dos pacientes que acabam nos procurando no consultório, né? De cada 10 pacientes, 3 com certeza entram porta dentro para solicitar alguma avaliação relacionada à hipertensão arterial, que é a pressão alta, né? Mas diabetes, infarto, insuficiência cardíaca, são todas doenças, arritmias, né? Sim. São todas doenças que a gente trata praticamente todos os dias ali no consultório. E qual que é a diferença da arritmia para a taquicardia? Na realidade, nem toda taquicardia é uma arritmia, né? Algumas arritmias podem ser taquicárdicas, ou seja, tem um ritmo aumentado, né? Você pode, por exemplo, fazer um exercício físico e ficar taquicárdico, e não por isso tu tem algum problema, porque o coração ele aumenta a frequência cardíaca e é o que nós denominamos de taquicardia, uma frequência cardíaca aumentada. Agora, existem algumas arritmias com frequência de 180, 200 por minuto, essas sim podem ser consideradas umas taquicardias que são relacionadas a algum tipo de patologia ou de doença. Doutora Daniela, há muitos mitos dentro da odontologia. Eu queria saber se tem algum mito que é necessário que seja desmistificado. Então, na realidade, as pessoas comentam muito do clareamento, se ele enfraquece os dentes, e na realidade toda medicação tem o seu tempo de indicação. Uhum. Se você exceder o uso de qualquer produto, vai fazer mal para a sua saúde, e no clareamento não é diferente. Então, tudo tem realmente indicação, tem tempo de uso, tem horas de uso. Então, se você usar por um determinado período, por um determinado tempo de horas, não vai ter problemas. Agora, se você exceder, por exemplo, tem pacientes que somem do consultório, começam a fazer o clareamento, porque aí tem que fazer aplicação todo dia, e volta para retorno. E muitas vezes vão para casa e acabam não voltando, ou retornam depois de 2, 3 meses e querem continuar o clareamento. Aí começa o processo de novo, vai embora, não volta. Então isso é prejudicial. Ele tem que ter começo, tem que ter meio e tem que ter fim.
E aquela história do carvão, que virou uma febre, os artistas e tudo mais, carvão na pasta de dente. Mas é um mineral, né? Mineral, isso, é. Ele é um mineral e ele não é indicado para escovação, porque ele é abrasivo. E tudo que é abrasivo ocasiona desgaste dentário, né? Do esmalte. Então, a longo prazo, você pode ter risco de ter desgaste, porque gera atrito. E esse atrito, essa partícula, por mais pequena que ela seja, ela vai ser corrosiva no esmalte. Então, assim, nós dentistas não indicamos. A não ser que não seja carvão mineral. Porque aí você está comprando um produto que está dizendo que é aquilo, mas na realidade ele tem a cor, mas ele não é. Tem marketing, né? Trabalhando. Exatamente. É a pessoa que sofre com bruxismo. A Clínica Intercor oferece algum tipo de tratamento? Sim, oferecemos, né? É uma das áreas assim que eu trato bastante. Hoje em dia aumentou muito o número de pacientes com bruxismo, com relação a estresse, principalmente pós-pandemia. Virou uma loucura, assim, o número de pessoas que estão rangendo os dentes, e a gente oferece, sim, todo um tratamento diferenciado para poder ajudar esses pacientes. E tem algum paciente de vocês, uma história de sucesso, assim, alguém que foi lá e teve o sorriso renovado? Muitos, e tenho muitos, graças a Deus, muito boas indicações, assim. As pessoas acabam enviando outros pacientes, inclusive a gente teve ela foi conhecida nossa, mora nos Estados Unidos, e ela vem para cá de vez em quando, periodicamente, para fazer tratamentos. E ela me ligou essa semana dizendo assim, doutora, uau, eu preciso te falar que o que você me disse aí, passei num otorrino aqui na minha cidade, em Martha's Vineyard, que ela mora. E tudo que você me disse é tudo que o médico me disse aqui que poderia estar dando problema no ouvido, problema da DTM, enfim, por conta do apertamento que ela faz, gerou um problema no ouvido que estava dando um pouco de perda de audição. Isso. E aí a gente colocou um dispositivo, pediu exames e faz todo um acompanhamento. Então, assim, muito bacana a pessoa te ligar para te falar que o que você disse estava perfeitamente correto. Doutor Silvio, tem algum conselho para estudantes que desejam seguir nessa área da cardiologia? Alguns conselhos, né? Primeiro é que tem que ter força de vontade, né? A área da cardiologia é uma área desafiadora, né? São noites e noites sem dormir, você não tem hora para atender o paciente, né? Esse é um aspecto, talvez, entre aspas, negativo. Mas o aspecto positivo é você ver que realmente o teu conhecimento ajuda e salva as pessoas, né? Não só salva, né? Dá qualidade de vida para que essas pessoas realmente não fiquem acamadas, que não percam a possibilidade de fazer alguma atividade física ou, em último caso, quando já não tem lá grandes coisas a serem feitas, mas pelo menos fazer com que essa pessoa tenha um mínimo de dignidade para conseguir fazer as suas atividades mínimas, né? Isso também é uma coisa que deixa a gente muito gratificado. E doutora, o pessoal que quer seguir na área de odonto aí, que eu sei que hoje, aparentemente, a gente nota o avanço da tecnologia, tanto na área odontológica quanto em outras áreas também da cardiologia, mas é um mundo de informações. Qual que é o conselho que você dá para essa galera? Bom, na realidade, mudou um pouco o perfil, né, hoje das clínicas odontológicas. A gente até uns 10 anos, vamos colocar uns 10 anos atrás, a gente tinha um perfil de atendimento e com as franquias isso foi se modificando ao longo do tempo e foi abrindo margem para outros sistemas operarem, enfim, nas cidades. E a gente vê essa mudança, né, de estruturação de atendimento. Em alguns casos muito bom, em outros casos muito ruim, porque aí isso acaba tendo muita demanda, muita mão de obra para o mercado de trabalho, muitas faculdades de odontologia, mercado de trabalho, tendo que cair o custo para essas pessoas. Então, você tem que estar trabalhando ciente que você está no mercado de trabalho competitivo, né? Sim. Com um custo alto, porque a faculdade de odontologia não é uma faculdade barata, né? É um investimento que você tem bem razoável. Então, você tem que colocar isso na ponta do papel. Mas, com certeza, no meu caso, eu faria. Porque tem tudo a ver com a aptidão, com aquilo que eu gosto de fazer, o meu projeto de vida. Então, para mim, assim, é um hobby trabalhar todos os dias, porque eu amo o que eu faço. Então, independente, eu com certeza faria. E aí, para cada pessoa, tem que ser avaliado se isso está de acordo com o propósito dela de vida. Se é aquilo que ela realmente ama fazer.
vale com certeza a pena. E doutor Silvio, a gente nota a questão da tecnologia cada vez inovando mais. Hoje nós estamos aí com a inteligência artificial tomando conta praticamente de todas as áreas. E para a área da cardiologia, como está a tecnologia nos dias de hoje? Então, nosso consultório, hoje nós temos, dentro do que a gente pode ter de diagnóstico, principalmente por imagem em consultório, hoje nós temos o que é de melhor no mercado, né? Tecnologia 3D, 4D, em relação a essa novidade da inteligência artificial, acredita-se que isso em algum momento vai realmente tomar lugar de muita gente, né? Dentro da odontologia um pouco menos, porque depende muito da parte manual, da parte prática, mas da parte médica de forma geral, isso daí tende a ter algum espaço. Entretanto, a gente vai ter que aguardar para enxergar se esse espaço vai ser um espaço bem aproveitado ou mal aproveitado. A gente ainda não sabe e nem tem ideia de como será esse futuro. Mas na odonto deu um salto também, né? Nos últimos anos a gente pode colocar assim que uns escaneamentos intra-orais, alinhadores ortodônticos, né? Prototipagem para fazer cirurgias. Então, assim, tudo isso evoluiu para ser cada vez mais seguro para o paciente. Então, a tecnologia, por certo lado, vem para beneficiar as duas áreas, agilizar talvez o processo. E como funciona, agora uma pergunta até um pouco de curiosidade minha, a questão daquele teste panorâmico que se faz, ele é um teste obrigatório que o pessoal precisa fazer, esse exame? Então, na realidade, quando você vai ao médico, a primeira coisa que o médico te pede para saber da sua saúde geral é o hemograma. Exato. Né? Para saber colesterol, para saber como é que tá açúcar também, enfim, exames de sangue, geralmente eles pedem, né? Na odontologia, a gente pede a panorâmica para ver como é que tá tecido ósseo. Exame básico, na realidade. Exames básicos, né? Então, a panorâmica se enquadra num exame de avaliação e é necessário fazer sim. É praticamente o exame que o médico pede, o dentista pede, ele chegou no meu, cada vez um chegou no meu consultório, eu vou pedir um eletrocardiograma, muito provavelmente, né? Certo. Vai pedir uma panorâmica. Acredito que tem uma relação parecida. Isso. Que legal, não sabia. Achei que era um exame assim, para certo indivíduo precisava, para outro não. E doutora, como é que a saúde bucal pode afetar a saúde geral de um indivíduo? Então, na realidade, ela pode afetar de inúmeras maneiras. Principalmente, assim, a autoestima é uma da pessoa. Quando a pessoa não sorri, não se mostra, é uma pessoa muito fechada. E isso atrapalha demais a vida da pessoa, né? Até tem pessoas que são depressivas por conta dessa questão, né? Mas em questão de saúde, também a dor, né? A dor é um fator muito importante que precisa ser tratado, investigado, ver a causa, o que está correlacionando, para que essa pessoa possa viver de maneira plena. Então, é necessário e muito importante. E para isso a gente tem ortodontia, tem uma infinidade de tratamentos para poder readequar essas pessoas. Doutor Silvio, quais são os sinais e sintomas que os pacientes devem ficar atentos em relação a problemas cardiovasculares? Eu acho que não só em relação aos problemas cardiovasculares, mas a maioria das pessoas se conhecem, né? Sim. Numa alteração mínima de qualquer fator, né? Vou falar na minha área, mas isso pode ser em qualquer fator. Por exemplo, a pessoa começou a ter uma dor torácica, começou a ter uma dor de cabeça, uma cefaleia muito intensa, começou a ter algum tipo de palpitação. Eu acho que isso já é fundamental para que imediatamente procure um serviço de cardiologia para poder fazer essa primeira avaliação. O que acaba acontecendo é que isso, infelizmente, é negligenciado, principalmente pela nossa classe masculina, acaba achando que vou esperar, e quando chega, infelizmente, já chega numa situação, às vezes, muito complicada, com pouca ou nenhuma chance de ter uma resposta adequada ao tratamento, né? Então, se eu posso deixar alguma dica, sentiu algo diferente, principalmente relacionado a essa parte cardiológica, palpitações, dor no peito, falta de ar, cansaço, procurar um cardiologista para fazer uma primeira avaliação. Então a questão dos exames de rotina seriam necessários, pelo menos fazer um check-upzinho todo ano. Eu sempre falo o seguinte, vou dar um exemplo muito prático, o hipertenso. A grande maioria dos hipertensos são assintomáticos, ou seja, não sentem absolutamente nada. E às vezes nos procuram já numa situação onde já teve um AVC, onde já teve uma doença comprometedora, desculpe. E então eu penso da seguinte maneira:
paciente passou dos seus 35 anos de idade, aí anualmente procurar um cardiologista, pelo menos um médico, para fazer uma rotina, para ter certeza se está com a saúde plena ou não. O exame de rotina agora para o cardiologista, para o médico, seria a limpeza dentária para o dentista, que as pessoas imaginam, né, doutora? É, o mínimo de cuidado que as pessoas têm que ter pelo menos a cada 6 meses para poder manter uma saúde bucal adequada. Então, tem pessoas que falam, mas eu preciso ver. Claro que tem pessoas que têm um índice maior, né, de acúmulo do que outras. Aí tem outros fatores correlacionados. E aí precisam vir ao dentista, por exemplo, a cada 3 meses, né, para que não haja acúmulo e para que não tenha problemas futuros. E hoje a gente nota também muitas pessoas reclamando da sensibilidade. Por que se dá sensibilidade nos dentes das pessoas? Então, também tem vários fatores que podem correlacionar a sensibilidade dentária, né? Primeiro, às vezes pode ter alguma infiltração naquele dente que pode estar havendo esse tipo de sintoma. A questão também, pessoas que têm bruxismo, fazem apertamento, podem ter trincas, né? Pode ter estrutura de dentina, principalmente na região cervical, amostra, isso pode ocasionar sensibilidade. Dentes, por exemplo, mais jovens, ele tem uma polpa maior. Em crianças, geralmente adolescentes, isso pode gerar sensibilidade, mas a boa notícia é que isso também hoje tem tratamento. Tanto com pastas, cremes dentais, quanto produtos mesmo de uso de consultório em moldeiras ou aplicado diretamente na estrutura do dente, que pode minimizar ou parar totalmente a sensibilidade. O laser também, laser como coadjuvante, também é um que pode ser utilizado para diminuir a sensibilidade dentinária. Então quer dizer que existe uma solução para quem tem muita sensibilidade? Existe. Olha só, eu achei que não. Eu sofro com isso, vou dar uma passadinha lá e conversar com a senhora. Doutor Silvio, a clínica é aberta para todos? Como é que funciona? Há pacientes que têm que ter um convênio com a clínica? Não, hoje a gente não tem essa modalidade de convênio, então o paciente, se ele tem o convênio dele, ele liga para a clínica, entra em contato através do WhatsApp, nossas secretárias vão informar se nós atendemos esse convênio, a grande maioria dos convênios nós atendemos, sim, né? E óbvio, né, as consultas particulares, a cidade tem um convênio DLCOR que é muito, muito difundido, muito divulgado, e a gente também atende com um desconto razoável ali para a nossa comunidade, né? E assim como outros tipos de convênios nessa modalidade a gente também possui ali. Unimed nós atendemos sindicatos, praticamente todos os sindicatos, né, aqui da cidade, dentre outros convênios aí, que é só dar uma ligadinha ali ou entrar na página, já vai ficar sabendo. Eu tenho um presente para vocês. Vocês pensaram que iam vir aqui e não iam ganhar nada? Um presente da Canecas Mais Top, do GasparCast. Obrigada. Sim. Gostaria que vocês abrissem e conferissem se está tudo certo. Deixa a mocinha abrir. E depois eu gostaria de saber se isso vai para casa, se vai ficar no consultório. Não gosta de presente, né? Quem não gosta de presente? Ai, quero ver abrir. Aí, ó. Olha, coisa mais querida. Eu acho Tem que... fotinho aqui. Que show. Olha. Essa aqui é sua, amor. Já trocaram a xícara já. Aí a pergunta que não quer calar. Que linda. Vai pro consultório ou vai pra casa? Essa vai pro consultório. consultório. Vai pro consultório, com Vai pro certeza. A gente sempre gosta ali, eu tava preenchendo o prontuário, sempre tem um intervalo que a gente acaba tomando um chazinho, um cafezinho. Muito legal, cara, muito legal. E tem mais um chaveirinho aí, é isso? Tem um chaveirinho. Ali, ó, da Arte Resina. Aí o presente da Arte Resina. Aqui é Canecas Mais Top, ali é Arte Resina. Bacana, velho. Tá certo? Tava precisando, tem até um dentinho nele, gente. Eles foram, assim, muito agradecer aí, né, a GasparCast e muito Canecas Mais Top e Arte Resina. Canecas Mais muito Top obrigada. e Arte Resina. Lindo. Doutor Silvio, Amei. doutora Daniela, quero agradecer por ter tirado aqui, sanado muitas dúvidas com a gente. Saiba que a sala do GasparCast, podcast Gasparense, está sempre aberto para vocês. E o convite para o pessoal estar conhecendo a Clínica Intercor mais de perto, conhecendo tudo que ela tem a fornecer para Gaspar. Ok. Então, primeiro meu agradecimento aqui a GasparCast. Pode ligar ali pra gente, 33327872, né? O WhatsApp, a Daniela deve saber decor, se ela não sabe eu vou ter que entrar aqui agora. A gente só responde. Mas é na Rua Augusto Bedus? Eu nunca entrei no meu WhatsApp, né? Mas 33327872, intercorgaspar@hotmail.com, também vai poder ter informações ali.
E o WhatsApp eu já vou pegar. E a página do Instagram, né? Que nós temos também, que as pessoas podem estar entrando lá. Né, de repente está perguntando, de vez em quando alguém manda mensagem ali e a gente todos os dias tenta pelo menos responder, né? Ó, o WhatsApp 996570125. 996570125. E onde é que se localiza? Aqui ali na rua Augusto Beduski, número 60, bem próximo ao Bradesco, à Caixa Econômica, ao Banco Itaú. Não tem como a Madre está do lado, enfim. Do ladinho do posto de saúde, não tem como errar. Ah, bom, tá perto um do outro ali, né? As áreas de saúde. Doutora Daniela, doutor Silvio, obrigado pela participação de vocês. Um grande abraço para vocês, todo o sucesso do mundo, a Clínica Intercor Gaspar e a vocês dois também. A gente que agradece. Nós que agradecemos. Obrigada pelo carinho. Obrigadão, mais uma querida. vez. Tá aí GasparCast aqui na Sentinela. A gente volta na próxima quarta-feira. Tchau, gente. Um abraço.